Bom, se a gente vai falar em metas, primeiro a gente precisa descobrir quais são os nossos objetivos espirituais para um ano novo. E daí, talvez a primeira meta, Rodrigo, que a gente possa apresentar aos nossos telespectadores do ponto de vista espiritual seja a oração, porque ela é uma forma da gente conseguir ouvir pela intuição aquilo que o nosso anjo da guarda, aquilo que Deus, que o Cristo, que as almas benditas, que o Espírito Santo fala ao nosso coração para que a gente possa ter uma vida melhor. É verdade, você falou sobre esse assunto que realmente ele é tão importante. Muitas vezes a gente faz, né, inúmeras metas e tudo mais, e às vezes a gente até começa o ano super empolgado, né? Fazendo, a gente muda a nossa alimentação, muda ali o nosso... 3 dias. 3 dias por aí, e aí depois a gente vai caindo, aí pula um dia, depois esqueceu de novo, esqueci outra coisa, e a gente vai deixando cair numa rotina que não é boa para a nossa saúde. Da mesma forma, a gente tem que se preocupar com essas questões espirituais. Às vezes a gente começa também super empolgado, vamos fortalecer as nossas conexões com os espíritos de luz, então a gente faz a nossa oração e aí depois esquece um dia, mas tudo bem, deixa que depois eu faço a minha próxima oração. Mas ele sabe que eu estava ocupada. Isso, mas o dia foi tão corrido. E aí o irmão Paiva Neto e a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo nos ensinam que qualquer momento é um momento para a gente orar. A gente pode orar onde quer que nós estejamos. Então, manter essa conexão, independente de onde a gente esteja, e não deixar cair numa rotina que a gente esqueça, mas pelo contrário, fazer da oração uma rotina para que a gente sempre se lembre desses amigos espirituais, certamente vai fazer o nosso ano, as nossas decisões, o clima da nossa vida, o clima da nossa casa, do nosso trabalho, ser completamente diferente, muito melhor. E aí, de novo, aquilo que você falou, quando a gente está nesta sintonia com os anjos da guarda, aí a gente consegue ouvi-los. E aí eles vão falar, poxa, sabe aquela resposta atravessada que você ia dar para sua esposa, ou que a esposa ia dar para o marido, ou para o filho para os pais? Não faz isso não, pensa mais um pouquinho, depois vocês conversam melhor, essa intuição... Sabe aquele problema que você estava tendo lá no trabalho? Olha, talvez isso ajude a resolver. E muitas vezes a gente está pensando aqui também nesse clima da festa, para aqueles que estão felizes, estão contentes, mas muitas pessoas nesta hora também entram já o ano novo com grandes desafios a serem vencidos. E na oração a gente encontra também o fortalecimento para que a gente possa enfrentar e vencer esses desafios. É verdade, e é muito interessante porque quando a gente faz uma oração de alma sincera, e é o que a religião do terceiro milênio sempre nos ensina, ao orar, a gente não precisa... E isso a religião do novo mandamento de Jesus nos ensina porque aprendeu com Jesus, o Cristo de Deus nos ensina isso. A gente não precisa ficar falando em voz alta e muitas repetições, palavras difíceis. Isso. A gente pode até fazer isso, mas a gente tem que reservar um momento nessa prece de fazer e falar com sinceridade, como numa conversa com um grande amigo. É isso que Jesus é em nós, é o nosso grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho, ensina o irmão Paiva Neto. Então, quando a gente faz essa conversa bem sincera, a gente vai se lembrar, poxa, nossa, é aquela dificuldade que eu tenho. Não é ninguém que está falando para a gente, somos nós reconhecendo uma dificuldade. E ali naquele momento de extrema sinceridade, a gente fala, poxa, então ok, já reconheci esse meu defeito, como é que eu posso fazer para melhorar? Como é que eu posso fazer para ser diferente? E ainda mais, até é interessante você falar de muitos momentos, né, que passam, muitas pessoas que passam por dificuldades, quando a gente também se preocupa com essas pessoas, então na nossa oração a gente se lembra delas, muitas situações também se resolvem para nós. Às vezes a gente vem, poxa, vem na nossa intuição, nossa, tal frase ou tal livro, tal canal, Boa Vontade TV, ajudaria tanto aquela pessoa, e aí quando a gente percebe, vai ajudar a gente também. Então esse exercício da caridade faz com que a gente, ao pensar no próximo, ao pensar no outro, a gente esteja também recebendo de nós mesmos, mas também de Jesus, direto do coração do nosso Pai Celestial. E é interessante a gente lembrar que isso se dá, gente, não é porque a caridade divina só pode ser acessada se a gente fizer uma oração e aí sim eles vão então querer falar com a gente. Não, eles nos falam ao coração o tempo todo. Mas o que acontece? Nós é que muitas vezes não estamos na mesma frequência que eles. Daí a importância de orarmos, porque quando fazemos essa oração, quando meditamos, quando calamos a voz dos nossos problemas e buscamos na nossa alma aquilo que nós precisamos, nos colocamos humildes diante dessa verdade suprema e pedimos a ela essa força que nos move,
Deus responde, Deus dá também a todos nós um caminho. E a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo nos ensina, então, que muitas são as oportunidades que a gente tem de orar sozinho, mas também de orar em coletivo, reunindo forças com outras pessoas para que a gente também possa se fortalecer. Eu vou trazer aqui, então, para a gente fazer um bate-bola. Legal. Algumas opções. Então, eu vou começar trazendo, Rodrigo, a opção que a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo nos ensina, da oração em alguns momentos do nosso dia. Então, a nossa meta é fazer oração sempre ao levantar, durante as nossas refeições e ao dormir, porque isso traz proteção espiritual para o nosso dia que começa, para o alimento que sustenta o nosso corpo e para o nosso espírito, enquanto o nosso corpo estiver em repouso. Então, esse é um primeiro exercício da oração. Legal, vou seguir então aqui numa lógica de começar em casa para depois a gente chegar nos espaços públicos. A religião do terceiro milênio também nos convoca a realizarmos todas as semanas a cruzada do novo mandamento de Jesus no lar. Uma reunião que nós, em família, fazemos juntos ali uma oração, estudamos uma passagem do Evangelho, do Apocalipse do Cristo de Deus, para que a gente consiga trazer também, a gente já que a gente faz a prece todos os dias, a gente traz para o nosso individual, mas para a gente consiga imantar também o nosso lar, imantar as nossas conversas em família, aquelas pessoas que visitam o nosso lar, que quando elas cheguem no nosso lar, elas percebam, nossa, que vibração maravilhosa que eu sinto aqui. Então, esta cruzada do mandamento novo do Cristo no lar propicia isso, para que todos estejam na mesma faixa vibratória e quando surjam até os diálogos das necessidades, porque qual lar que não tem necessidade? Todos. Qual lar que não tem uma desavença? Então, para que quando haja alguma coisa assim, esse amor que vive no lar possa ser a base das relações, e não a discussão, e não o ódio, e não o rancor. Porque aí surgiu a desavença, então com amor nós vamos conversar, nós vamos resolver aquilo e seguir para os próximos desafios que vão aparecer e com certeza serão vencidos também. E aí uma outra oportunidade que a gente tem de fazer oração é aqui na Boa Vontade TV, na super rede Boa Vontade de comunicação, de hora em hora você vai encontrar uma prece, um momento dedicado a isso, a gente fortalecer a nossa saúde espiritual por meio da prece, buscar na intuição as respostas para todas as angústias, fadigas e problemas que a gente vive no nosso dia a dia. Então é esse convite fraterno que a Comunicação 100% Jesus oferece a você para fazer uma manutenção, então, dessa sintonia, dessa vibração, dessa energia boa dentro do lar e onde quer que nós estejamos, porque pelo Boa Vontade Play, é ali no nosso celular, é no tablet, onde a gente estiver, a gente também acessa e faz uma oração. É verdade, de repente no caminho, tá no ônibus indo para a faculdade, ou tá indo para o trabalho, tá no carro, dá para você ir ouvindo a prece. E é tão importante a Boa Vontade TV, porque às vezes você tá ali nas tarefas do dia a dia, poxa, nem lembrei, de repente você ouve aquela vinheta que já anuncia que é o momento ecumênico de oração, você fala, poxa, é prece, deixa eu fazer a minha oração junto com a Boa Vontade TV, isso é maravilhoso. E aí a gente tem uma convocação também, porque às vezes alguém pode pensar, poxa, mas eu aqui em casa sou sozinho, ou estou sozinho. Primeiramente, a religião divina nos ensina, ninguém está sozinho, temos sempre a companhia dos nossos anjos da guarda junto de nós. Mas aí você pode também frequentar as igrejas ecumênicas da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, e lá você vai encontrar muitas e muitas pessoas que estão também nessa mesma vibração. Pessoas que querem melhorar, pessoas que querem desenvolver os estudos, o conhecimento espiritual acima de tudo, pessoas que querem compartilhar o bem. E, gente, é maravilhoso encontrar pessoas assim, porque a gente às vezes fica com a sensação, poxa, mas tem tanta maldade no mundo, passou mais um ano e a gente só vê notícia ruim, mas quando a gente... Ou só eu tenho problema no universo? Isso, mas quantos problemas me aconteceram? E quando a gente encontra outras pessoas, a gente vai ver, primeiro, outras pessoas também têm problemas, têm outras dificuldades. E a gente compartilha conhecimento, compartilha essa vontade de fazer o bem e a gente compartilha também os momentos de oração com essas pessoas. E é uma fortaleza muito grande. Todos que vão, e aí por experiência própria, eu frequento, você também, né, Lilian? Eu também.
a gente se sente muito bem na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, porque a gente ora através da música, a gente ora através dos estudos, a gente ora através desses momentos também dedicados especialmente à oração e também às atividades, porque a gente pode também compartilhar de muitas outras atividades de caridade, de fazer o bem ao próximo, de levar esperança ao próximo. Tem todas essas atividades na religião do terceiro milênio. Então, oportunidades não vão faltar. Não vão faltar. E aí a gente tem também uma outra parte que se torna, depois que a gente vence a primeira meta, porque a gente tem que caminhar um passo de cada vez. Isso. Então, quando a gente aprendeu a fortalecer o nosso espírito por meio da oração, aí a gente vai para a prática. Vai também encontrar na religião do terceiro milênio oportunidades de fazermos da nossa oração ação inspirada no bem e para o bem de outras pessoas. Tem inclusive um artigo do irmão Paiva, Rodrigo, que eu gosto muito e acho que é importante a gente trazer ele hoje aqui para compartilhar com a nossa audiência. O artigo chama Ano Novo, Ano Bom? E aí o irmão Paiva vai nos falar sobre isso. Ele nos ensina: é costume exclamarem ao raiar de cada 1º de janeiro: Ano Novo, Ano Bom! Não sou nenhum catão, mas há quem o faça movido por coisas que não se hablam. Depois vem a ressaca. E depois do depois, quando o fígado reclama, a turma põe a culpa em Deus, no diabo e no mundo, e azar dos que estiverem por perto. Enquanto isso, cerca de 1 bilhão de pessoas diariamente vão dormir com fome. Daí a necessidade do Natal permanente de Jesus como a expansão da fraternidade ecumênica. Ano bom? Depende de nós e da compreensão de que sem a consciência de ser a vida espiritual uma realidade, a material poderá tornar-se um transtorno. Se não soubermos de fato fazer uso acertado do livre-arbítrio, principalmente na democracia, que é o regime da responsabilidade. Mas claro que isso não tem nem como a gente explicar. Exatamente. Porque o irmão Paiva já está deixando muito bem aqui esclarecido que a gente deve buscar esse ano bom não nas coisas que são externas a nós, mas naquilo que nasce dentro de nós, na determinação que nós colocamos dentro de nós para fazermos bom o ano novo, independente da situação que a gente esteja. Porque às vezes a pessoa pode pensar assim: se eu tiver dinheiro, vai ser um ano bom. Se eu tiver saúde, vai ser um ano bom. Se eu tiver os meus amigos por perto, vai ser um ano bom. E se a gente não tiver nada disso? Pode ser um ano bom também, pode ser um ano extraordinário. Por quê? Porque depende daquilo que nós fortalecemos dentro de nós e criamos dentro de nós. Com certeza, essa é uma realidade muito marcante para o nosso ano que se inicia e principalmente, né, é um exercício que nós devemos fazer. Convite para você que está acompanhando, mudar essa chavinha no nosso cérebro para pensar exatamente dessa maneira que o irmão Paiva nos propõe. O que primeiro eu posso fazer em mim para que esse ano seja bom, como você estava falando. E aí, usando seus exemplos, poxa, se eu tiver saúde vai ser um ano bom? Então tá, como é que serão as minhas escolhas, como é que será o meu comportamento? Como que eu vou me alimentar, como é que eu vou me exercitar? Exatamente. Como é que eu vou controlar o nervoso? Será que tudo isso, né? Exatamente. E aí olha só o que o irmão Paiva fala, sem a consciência de ser a vida espiritual uma realidade, a material poderá tornar-se um transtorno. Então, olha só que importante. Então, você pode ter tudo e ainda Isso. assim ter problemas. Exatamente. E ainda assim não encontrar felicidade. Porque a gente vai pensar justamente assim, o cuidado com o meu corpo, ele é sim para esse ano ser muito bom, para eu ter uma vida muito melhor, mas é também um cuidado com esse veículo carnal que Deus me deu para que eu possa usufruir da melhor forma possível. Então, quando eu tenho esse conhecimento espiritual, eu vou saber que as minhas decisões vão além do ano de 2019, vão além da festa, da virada do ano novo, é muito maior do que isso. Então, vão além até dessa vida que nós estamos vivendo. Exatamente. E aí, voltando o nosso início, falando da oração, com certeza o nosso anjo da guarda vai estar do nosso lado nos incentivando a ter uma boa alimentação, a tomar cuidado com o estresse, a tomar cuidado com a nossa
paciência, para não ficar muito estressado realmente no dia a dia. E Ele vai estar ao nosso lado nos ajudando a tomarmos as melhores decisões, sempre visando essa realidade espiritual e o conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, da nossa trajetória. Né? E uma vez inspirados, né, pelos anjos da guarda, uma vez que nós exercitamos a oração e fazemos dela a ação da nossa vida, aí acontece isso também que o irmão Paiva aqui vai nos lembrar. A gente vai viver esse Natal permanente de Jesus. Por quê? Porque nós vamos viver a solidariedade, nós vamos viver o amor, nós vamos viver esse clima tão bom que existe no mês de dezembro, de partilhar aquilo que a gente tem de melhor todos os dias do ano. Nós vamos aprender a perdoar todos os dias do ano, nós vamos aprender a cuidar de nós e do outro todos os dias do ano. Rodrigo, eu quero agradecer a sua presença aqui no programa Viver é Melhor, deste 31 de dezembro. Desejar a você e a toda a sua família um feliz ano novo com Jesus. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui reunidos na Boa Vontade TV. Compartilho desses sentimentos, dedico a você, Lilian, sua família e todos aqueles que estão na sintonia da comunicação 100% de Jesus. Um feliz ano novo com o nosso Divino Mestre, que ele seja sempre a luz a guiar as nossas decisões em 2019.